Secretaria de Segurança Pública diz que tráfico de drogas cresceu quase 20% no estado de São Paulo. E aqui na capital, número de homicídios cai em 37%. Frente Parlamentar defende bilhete único metropolitano em Campinas. Venda de imóveis novos em São Paulo cai pela metade no primeiro trimestre. E diagnóstico de hepatite cresce 50% na cidade. Estas são as notícias desta terça-feira, 17 de maio de 2011, e assuntos do Manchetes Online. Estamos recebendo o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, e o deputado Cauê Macris, do PSDB. Vamos à primeira manchete de hoje. O tráfico de drogas no estado de São Paulo foi o crime que mais cresceu se comparado os 4 primeiros meses de 2011 com o mesmo período de 2010. Foram 9.811 boletins de ocorrência desse tipo entre janeiro e abril do ano passado, contra 11.695 neste ano, um crescimento de 19,2%. Na verdade, foi apresentado um balanço da Secretaria de Segurança Pública, deputado Orlando Bolsoni, com relação a todos os tipos de crime, né? Roubo de carros, furtos, estupros, etc, etc. A gente tem uns percentuais aí a comemorar, principalmente aqui na capital, a redução dos assassinatos em 37%, mas ainda dados preocupantes, como a questão do tráfico de drogas, que a gente vê que chegou a todas as cidades do interior paulista. Com esse raio-x, na verdade, da segurança pública hoje no estado de São Paulo, o que é possível fazer? Primeiro, acredito que o importante, já a questão estratégica, é de trabalhar com dados reais, dados de forma extremamente transparente, como o governo do estado está fazendo. Então, esses números, eles servem no sentido de orientar as políticas que são implementadas, avaliar as suas eficácias, e o balanço mensal, ele possibilita um acompanhamento imediato, não se aguarda o passado, o tempo para fazer essas análises. Então, um aspecto positivo na visão estratégica do combate ao crime. A questão do tráfico de drogas talvez seja a questão mais complexa que o país passa hoje, desde, em especial, o vício que lamentavelmente dizima uma parcela da sociedade, e o tráfico ele é complexo porque envolve questão local de cada cidade, envolve a questão regional, mas também a questão das fronteiras. Claro. O deputado Cauê Macris aí, acredito que também poderá analisar com mais profundidade esse tema. Porque as fronteiras são extremamente vulneráveis, e o tráfico ele tem esse amparo, ele tem o amparo de armas sofisticadíssimas, na maioria das vezes que são exclusivas de utilização do Exército, ou que nem pelo Exército são utilizadas em guerras no exterior. Então é um problema complexo e que necessariamente, eu acredito que o diagnóstico-chave é uma ação integrada desde o governo federal, a aplicação de uma política nacional de segurança que contemple essa integração, aí também o governo do estado, e chegando aos municípios até uma conscientização da própria sociedade, em especial com relação ao tráfico, através de denúncias, através do envolvimento da sociedade, clubes de serviço, as próprias prefeituras nesse combate. Eu acredito que tem que ser, essa integração é fundamental. Informando que o governador do estado se comprometeu a divulgar todos os meses estatísticas sobre a criminalidade no estado de São Paulo. Deputado Cauê, o que eu entendo nessa questão do tráfico de drogas é a necessidade de parceria, né? Tanto ações do governo federal, quando se trata de fronteiras, porque é uma prerrogativa do governo federal, dos estados de se unirem e dos municípios atenderem localmente essa questão. Como é que fica isso? É possível combater o tráfico de drogas no Brasil? Bom, primeiro, um prazer muito grande estar aqui com você novamente, ainda mais com um grande deputado, que é o deputado Orlando Bolsoni, que a gente respeita muito e sabe do seu trabalho, da sua capacidade, inclusive de discutir os temas importantes do nosso estado. Eu acho que
em primeiro lugar, a gente colocar a questão das estatísticas e da divulgação pelo governador Geraldo Alckmin mensalmente das estatísticas. Essa é a primeira vez no estado de São Paulo onde se divulga, né, de uma maneira bastante ampla, através da rede mundial dos computadores, da internet, né, de uma maneira mensal, essas estatísticas para que todas as pessoas, não simplesmente a imprensa, mas que todas as pessoas que queiram ter acesso a essas informações, elas tenham condição através do site da Secretaria de Segurança Pública. Né. De um segundo ponto que eu acho interessante também, né, é a maneira onde você pode, por distrito policial, ter acesso a essas informações. Então, hoje, qualquer pessoa, né, de qualquer localidade do estado de São Paulo, através da internet, coloca o seu distrito policial perto da sua casa, lá você já tem condição de ter essas estatísticas, né, reais e pontuais mensalmente, né, do que é possível e o que está acontecendo na parte de crimes. Perto de casa. Perto de casa, do seu lado, claro, sabendo as realidades locais, até porque difere-se muito, né, de um ponto, de um extremo ao estado para outro extremo. E regionalmente também, né? Regionalmente também, todos os níveis de indicadores de uma maneira regional, uma maneira pontual ou de uma maneira global para você ter esse acesso no estado de São Paulo. Então isso é inédito, daí a gente cumprimenta o governador Geraldo Alckmin por conta dessa decisão e desse posicionamento. Outro ponto interessante, né, o índice de criminalidade, principalmente do pior crime que nós temos, que é o homicídio, né, diminuiu 36% na capital do nosso estado, né, que é a cidade de São Paulo. E isso levou um índice de diminuição no homicídio de 16% no estado de São Paulo. Então, quer dizer, a criminalidade, a quantidade de pessoas que morrem, né, dentro do nosso estado, que são assassinadas no nosso estado, está diminuindo. Né? E, por um outro lado, né, nós temos também uma diminuição da quantidade de crimes por roubo. São 3,5% a menos, né, de pessoas que estão sendo roubadas no nosso estado, de acordo com os índices da Secretaria de Segurança Pública. Outro ponto, a questão quando se fala em aumento de números e de índices da questão de drogas, que é o caso que nós estamos discutindo aqui através dessa reportagem. É o maior crescimento. Né? É o maior. Eu acho que não é só no estado de São Paulo. Mas eu vejo de uma outra maneira. Eu vejo como a polícia combatendo mais essa área do tráfico de drogas. Então, a partir do momento que você faz as polícias, faz inserções maiores por conta de combate de tráfico de drogas, né, principalmente nos grandes centros urbanos, que é onde você tem uma maior condição das pessoas chegarem perto disso, né, automaticamente isso eleva o índice. Então, o governo do estado está dando uma demonstração de que sentido? Olha, nós não estamos preocupados com estatística, nós precisamos combater o mal pela raiz. Então, nós vamos combater, sim, o tráfico de drogas, que é um problema real e constante que nós temos no estado de São Paulo, principalmente perto das escolas, que têm feito inserções, e é um problema grave, porque os nossos jovens estão sendo pegos pela droga, e a gente tem visto e tem acompanhado isso constantemente. Né? Então, disso. E vale lembrar um dado importante, né? A questão da investigação do tráfico de drogas é feita pela Polícia Civil. E com a decisão do governador de passar o DETRAN da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria de Gestão Pública, 1.349 policiais civis, entre eles delegados, investigadores, escrivãos, vão deixar as suas funções no DETRAN burocráticas, vale bem lembrado, e vão voltar à Secretaria de Segurança Pública para ajudar na questão das investigações, fazendo assim que, com certeza, eu garanto para vocês, esse índice vai aumentar, mas é um aumento temporário até se desmantelar as quadrilhas, principalmente focalizadas no tráfico de drogas, e poder se resolver um grande problema nesse sentido. Porque a gente vê uma problemática também, deputado Bolsonaro, as novidades, né? É um crime que quando a gente fala assim, está combatendo, apreenderam não sei quantas toneladas de maconha, aí de repente surge uma nova droga, tal da Oxy, que é uma coisa... É perigosíssima. Que é pior que o crack. Quer dizer, há uma evolução também quando a gente se fala na questão dos crimes, né? Hoje a gente está vendo reduzir o roubo a banco, mas aí não computaram as explosões aos caixas eletrônicos. Então a gente tem uma migração também de crime e uma evolução nos tipos de droga. Por isso que eu acho que está aí também a dificuldade de combater esse tipo de situação. Eu gostaria de bem lembrado pelo competente deputado Coema Cris, a importância da questão da gestão também, porque o papel do nosso secretário Júlio Seneghini, junto do secretário da Segurança, nessa integração, na liberação de profissionais
veja que eles vão para a atividade fim, deixam a atividade meio, então tem um impacto que, num primeiro momento, da importância das estatísticas, elevam para depois identificar e, obviamente, se chegar ao fim, objetivo, que é a redução. E sem camuflar a realidade, né, deputado? Acho que aí é o principal. Que é importante. Porque a gente tem essa sensação, sabe? Exato. Que existe, sabe onde existe, claro. Identifica e o novo, né? A droga nova. Então, o setor, lamentavelmente, o tráfico, ele cada vez ele aperfeiçoa. Claro. Daí a importância desse trabalho científico de combate. Então, a ação à frente, a operação à frente, mas bem decidida estrategicamente em cima de dados confiáveis e acompanhados permanentemente. Inclusive, deputado Orlando, o governador anunciou hoje, né, uma criação de um novo cargo dentro da Secretaria de Segurança Pública, que é o agente de escolta, que vai ser aquela pessoa responsável por escoltar os presos, que hoje é feito pela Polícia Militar. Também. Então, Mais um desvio de função. Mais um desvio de função, onde o policial militar, onde ele poderia estar na rua, né, agindo contra a criminalidade, ele está se preocupando com o preso. Então, com a proposta do governador, que anunciou hoje essa questão, né, pode-se esses policiais militares que fazem as escoltas de presos hoje voltar para a ativa. Então, assim, é o policial civil no exercício da sua função, o militar no exercício da sua função. É isso que nós precisamos para conseguir diminuir o índice, né, de criminalidade, que, vale lembrar, o Estado de São Paulo é o menor índice do Brasil. E a gente vai sentir isso mês a mês, porque eu vou fazer questão de debater sempre, todos os meses, os índices divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Afinal, segurança é uma questão importante para todos nós, cidadãos paulistas. Vamos falar um pouquinho sobre transporte. Frente Parlamentar defende bilhete único metropolitano em Campinas. Vamos lá. Por iniciativa do deputado Gerson Bittencourt, do PT, que não pôde estar aqui, a Câmara Municipal de Campinas vai sediar o lançamento da Frente Parlamentar em defesa do bilhete único metropolitano da região metropolitana de Campinas. O bilhete único vai beneficiar milhões de usuários, facilitando a circulação das pessoas, gerando economia, integração, agilidade, segurança, conforto e acessibilidade. Deputado Cauê, é sua região, né? Minha região, Campinas. região de Campinas. Importante, a gente vê tantas pessoas falando o seguinte, alguns anos atrás, quando a gente falava, o senhor devia ter uns 5 anos de idade, a gente falava assim, tempo, então. O que pesa no bolso do trabalhador? Nossa, o transporte era o que mais pesava no bolso do trabalhador, o custo com o transporte, né, diário para ir ao trabalho. Hoje, a gente tem o bilhete único implantado em várias regiões. Esse é o fim, quer dizer, a gente vai ter isso, de repente, implantado em todo o país, gerando essa economia tanto para o empregador quanto para o trabalhador? Bom, veja bem, essa região metropolitana de Campinas é uma região que até conheço bastante, até por se tratar da minha região, tenho obrigação de saber. Mas veja bem, a região metropolitana de Campinas, ela tem 19 municípios. Dos 19 municípios, hoje existe um fluxo populacional, né, em 6, onde existe um maior fluxo, em 6 dos 19 municípios, estendendo-se a um 7º, que são eles, cidade de Campinas, a cidade de Hortolândia, a cidade de Sumaré, a cidade de Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara do Oeste, se estendendo para a cidade de Montebor, completando assim os 7 municípios. A maior parte de pessoas que transitam de um lado para o outro se dão nessa cidade. Até desse motivo, né, se nasceu um projeto que se chama Corredor Metropolitano Noroeste, projeto do governador Geraldo Alckmin, então governador no outro mandato dele, né, que foi depois dado sequência nesse projeto pelo governador José Serra, onde um corredor de ônibus, não passando pelas rodovias, transita e passa por todos esses municípios. Quer dizer, interliga todos esses interliga todos esses municípios que eu disse, né, um investimento num primeiro momento de mais de 150 milhões de reais e agora vai ser investido mais 150 milhões de reais para completar o trecho, né, terminando aí com quase 300 milhões de reais de investimento do governo do estado por conta disso. E quando se fala em bilhete único, se fala dessa questão dessa frente metropolitana, de integração, né, de um bilhete onde a pessoa possa sair de um município, ir até o outro,
né, fazer as suas compras e depois retomar com a mesma condução diante de um período, né, que eu acho que esse é o principal intuito dessa frente, a qual eu faço parte também, juntamente com o deputado Bittencourt da cidade de Campinas, né, é justamente nesse sentido, né, fazer com que existe uma interligação de municípios que já são conurbados, municípios que já têm um relacionamento muito próximo e uma economia bastante similar, né, entre uma cidade e outra com apenas uma passagem, fazendo assim com que aquela pessoa que utiliza esse sistema, né, tenha menor gasto na hora de fazer as suas compras. Então, veja bem, um trabalhador que mora na cidade de Campinas e quer fazer compra na cidade americana, por exemplo, né, ele viria até a Americana com um ônibus só, em uma via rápida, via expressa, onde não necessita pegar qualquer tipo de rodovia, que é um perigo grande, né, para a população que utiliza seu sistema da MTU. Né? Então, ele pode vir fazer a sua compra, né, ingressar de novo com o mesmo bilhete, no mesmo segmento e depois voltar. E se estuda, inclusive, né, um sistema de interligação com o transporte municipal. Então, através de terminais integrados e parcerias entre os municípios e o governo do estado, para que possa usar o transporte metropolitano e também o transporte urbano com o bilhete único. Então, é esse o intuito, principalmente, dessa frente, a qual nós defendemos, a qual a gente tem discutido, inclusive vai ser o lançamento na quinta-feira, às 19 horas, dessa frente, na cidade de Campinas, na Câmara Municipal. O que me chamou mais a atenção, deputado Bolsoni, e que eu acho importantíssimo, é o diálogo com a população, porque essa frente vai percorrer as 19 cidades, não somente as 7, né, que hoje já tem uma certa integração, mas as 19 que vão ser integradas para divulgar e conversar com a população e com todos os setores envolvidos sobre a implantação do bilhete único, porque a gente sempre tem aquela resistência das companhias de ônibus, quem vai pagar a conta, né? O usuário fica preocupado se no final quem não vai pagar a conta não é ele. Essa discussão é importantíssima. Isso é importante. Inclusive, a Emplasa, ela desenvolveu, juntamente da Fundação SEAD, um estudo, lembrado aqui o deputado Cauê Macris falou a respeito dos fenômenos de conurbação, então nas regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas, identificando as principais no estado de São Paulo, no caso São José do Rio Preto é uma dessas aglomerações. Isso possibilita, inclusive é o tema hoje, é o tema de uma das nossas discussões aqui na Assembleia, a questão desse conceito macro de região metropolitana ou aglomeração urbana. Então é extremamente importante. O transporte é um fator fundamental. O modelo de desenvolvimento industrial de hoje, os planos, no passado eram os famosos PDDIs, então os planos de desenvolvimento industrial. Hoje, os planos eles já passam do conceito para as regiões, o conceito regional, porque há uma integração às economias, então, o local, o regional, mesmo com a internet, mesmo com a tecnologia altíssima. Hoje muita gente mora numa cidade, trabalha na outra, né? Mora em Campinas, trabalha em Americana. Então é extremamente importante e essa integração, bem lembrada pelo deputado Cauê Macris, assim, essa integração é fundamental e isso possibilita redução de custos, possivelmente, mas, em especial, melhoria de qualidade de tempo, de tempo que é utilizado na questão dos transportes. Olha, eu escolhi essa manchete, eu não tenho bola de cristal, mas eu falei que isso ia acontecer. A venda de imóveis novos em São Paulo caiu pela metade no primeiro trimestre. É o assunto da nossa terceira manchete. Vamos lá. A venda de imóveis novos residenciais na cidade de São Paulo caiu pela metade, 49,6% no primeiro trimestre de 2011, em relação ao igual período do ano anterior, somando 4.265 unidades, de acordo com o Secov. Ao analisar os resultados, a entidade chama atenção para a forte base de comparação, visto que nos primeiros 3 meses de 2010 foram vendidas 8.461 unidades, o dobro do comercializado um ano antes. A gente teve vários fatores, né? O programa Minha Casa Minha Vida, que levou as pessoas a procurarem, né, imóveis, porque o maior sonho do trabalhador ainda é a casa própria. A gente teve um aumento do poder de consumo,
mais carteiras assinadas, mas ao mesmo tempo, esse afã, né, deu um recuo. Por quê? Porque a inflação está aí, a gente tem que cuidar, né, do futuro, não ir com muita sede ao pote, e principalmente os preços dos imóveis, deputado Orlando Bolsonaro. Vou dar um exemplo. Um apartamento de 40 metros quadrados no meu bairro, Perdizes, aqui na capital, custava 90 mil reais. Hoje custa 350 mil reais. Eu acho que o consumidor tem que esperar um pouquinho mesmo, né? Junto dos motivos, aliás, você já discutiu aqui no programa, e que, à época, lembramos até essa hipótese que haveria esse risco de uma queda, de uma queda na atividade econômica, e o setor imobiliário tem um papel fundamental na atividade econômica, mas existia também um pouco de boom nesse processo. Então, não refletia, deputado Cauê Macris, não refletia só os preços de custo e o lucro. Então, houve, de um lado, a questão do crédito que reduziu, que se tornou mais caro, ele se tornou também mais escasso, e, de outro lado, o aproveitamento à época, quando o crédito era abundante, na elevação dos preços. Ainda hoje, em audiência com o secretário Silvio Torres, então discutimos exatamente também esse contexto. E que há que se ter, eu acho que é um momento de avaliação para não perder atividade econômica, sim, mas em especial para o consumidor, fazer uma boa avaliação de preço, de forma que o valor final ele represente o custo e represente um lucro justo e razoável. Porque todo mundo tem que comprar o imóvel e conseguir pagar. Eu sempre falo isso, deputado Cauê. A melhor coisa é você comprar uma coisa financiada, mas com a consciência que você vai ter condições de pagar essa coisa durante 20, 30 anos, porque o crédito imobiliário tem esse período de pagamento. Mas era uma coisa esperada, eu acho que era uma coisa esperada. Olha, eu vejo com muita preocupação essa notícia. Muita preocupação porque a partir do momento que se mostra uma queda de consumo, né, você tem várias consequências quanto a isso. Em primeiro lugar, você para de produzir e confeccionar novos imóveis, né? Isso gera um problema, porque hoje o maior setor que emprega é a construção civil. Então, consequentemente, você desemprega na construção civil. Eu acho que a gente tem que avaliar um pouco além... Metade, né, da mão de obra. Você imagina, são metade da mão de obra, se você concluir pela percentual de queda que você teve na compra de imóvel. É claro que isso é sazonal, isso pode acontecer esse mês, o mês que vem, e o mês que vem, o terceiro mês, triplicar a questão da compra, né, mas nos preocupa. Né? O segundo ponto que eu acho que tem que ser visto, que é um ponto que tem sido discutido constantemente, a inflação não está mais sob controle. O PT não está conseguindo, através da presidente Dilma, controlar um problema que já era um problema passado para os brasileiros. Então, nós temos preocupação, Orlando, que é o seguinte, até que ponto isso vai influenciar na vida das pessoas. Porque é proporcionalmente inverso o número de diminuição da venda de imóveis com o aumento da inflação. É proporcionalmente inverso. A inflação está perigosíssima. Isso não é simplesmente no mercado imobiliário, não. Como é que você vai fazer hoje uma dívida, né, sabendo que futuramente essa dívida pode multiplicar por 10, 15, 20 vezes? Né? O mercado, porque as taxas do mercado ainda estão altas. O mercado reage. As taxas de juros hoje os juros é o maior juros que nós temos, né, e o mercado financeiro, né, os maiores juros que a gente tem no mundo é os juros do Brasil. E eu sempre dou como exemplo a poupança. Né? Enquanto você põe na poupança um dinheiro e ela rende 0,5, no máximo, ao mês, você fica devendo no cheque especial, você paga até 12% ao mês de juros. Tem uma discrepância num país como o nosso, deputado Orlando Bolsonaro. Primeiro a questão não dá para guardar dinheiro, fazer que nem minha avó, guarda no colchão, que vale mais a pena. Né? Vai que vem algum confisco aí, pelo menos está embaixo do colchão. Eu acho que tem dois problemas. Uma questão dos juros, que você lembra com muita propriedade, então eleva os custos, então por um lado, uma inflação de custos. Sim. Então, e tem um aspecto que os juros são refletidos nos produtos,
E uma outra que o deputado Cauê Macris, com propriedade e competência que lhe é peculiar, caracterizou muito bem o risco que vivemos de ter uma inflação de expectativa também. Então, quando você cria um clima, o professor Yoshiaki Nakano, o professor Luiz Bresser Pereira, foi secretário da Fazenda, estudaram esses assuntos. Então, quando você cria expectativa, aí você gera uma inflação que depois o seu remédio é muito mais doloroso. Então vamos ficar atentos, né? Acho que todo mundo tem o direito de comprar o imóvel, mas desde que a gente tenha garantia, né, de poder pagar esse imóvel e com um preço, claro, justo, não com esses valores que foram colocados no mercado. E se você me permitir, até fazer uma crítica aqui ao governo federal por conta desse programa Minha Casa Minha Vida, né, que é um absurdo, porque uma coisa é fato, o PT é bom em propaganda. Eles fazem a propaganda de uma maneira onde hoje é a coisa mais fácil do mundo comprar imóvel e quem é contemplado pelo Minha Casa Minha Vida está ganhando imóvel do governo, o que não é verdade. Né? As pessoas que estão adquirindo pago. Como imóvel, você DHU, você também paga. Exatamente. O que está se criando é um plano de financiamento através da Caixa Econômica Federal, que é um banco público, porém que visa o lucro. Né? Hoje a Caixa Econômica Federal tem divulgado, o Banco do Brasil, para você ter uma ideia, foi o banco que teve quase 1 trilhão, né, de lucro líquido no ano passado. Então, quer dizer, os bancos públicos também têm lucro. Né? Então, assim, não quer dizer que você não está pagando juros, não quer dizer que a pessoa que está fazendo a parcela, é muito bonito, você paga uma parcela de R$100, R$150, só que você paga por 40 anos. Né? Quem que consegue pagar? Que segurança você vai ter? Que segurança você vai ter? Pagar e mais, acaba se tornando um leasing, Bolsonaro. Porque você paga todo mês, né? E você não é uma propriedade que você vai ter com juros baixíssimos, que você vai poder depois aplicar essa propriedade ou passar ela para frente. Então, assim, eu faço uma crítica quanto a esse programa, que muito se divulga, né? E, na verdade, na prática, não é bem isso. Olha, eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, só vou ler a manchete de número 4, preocupante. Capital teve um aumento de 56,9% no número de diagnósticos de hepatites virais em 5 anos, o maior caso em homens, e segundo informações de algumas entidades que tratam hepatite, o problema é uma doença silenciosa e muitas vezes as pessoas não buscam o diagnóstico. Então está aqui, procure o médico, é um exame fácil, né, para se detectar a hepatite A, B ou C, a C é a mais perigosa, então vamos aí fazer a nossa prevenção. Quero agradecer, deputado Cauê Macris, deputado Orlando Bolsoni, obrigado. Quero agradecer a você. Manchetes Online vai ficando por aqui. Você continua agora com a programação da TV Assembleia. Um grande abraço e até o próximo programa.